A paz do Senhor, esse que o Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Word Ministry for Jesus Anointed Church. Vamos ter então a aula 69 do curso de Teologia Básica do Dr. Y. Charles Weary sobre a igreja. Nós vamos para uma série agora de aulas sobre o que é a igreja. Então, vamos ao curso. O objetivo é saber e colocar claro aos ouvintes, aos alunos, o que é igreja, porque no meio dessa assembleia de confusões, de definições, nós vamos procurar na Bíblia o que é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos dizer que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi fundada com amor, na promessa de Mateus 16, 18, em que o Senhor Jesus diz que edificará a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que ela foi comprada com o sangue do próprio Filho, em Atos 20, 28. Tende cuidado de vós, Paulo vai falando a Timóteo, e se refere à compra da igreja com o próprio sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, ela é comprada pelo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdadeira igreja. Não é questão de tradição, não é questão de localização. É aquela que aceita esta fé do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 25, 29. Vamos gravar em partes, porque a bateria está pouca. Então eu não vou poder saber quanto vai dar, de quantos minutos vai dar agora. Ele distribui, então, ele edifica distribuindo dons espirituais no Nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, 12. Então os participantes exercem esses dons espirituais. É importante nós sabermos que nós precisamos exercitar nosso entendimento, nosso conhecimento, estudo bíblico. Nem que seja pelas madrugadas, porque durante o dia tem que ganhar a nossa renda, nosso sustento. E sem fazer isso é impossível ser salvo. Tá? Eu não creio que é fácil a salvação. Levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. Você tem que esforçar, porque as tentações, as ciladas, o laço do diabo e a malícia do mundo contínuo nessa guerra, por exemplo, aí, em que um lado diz que está se defendendo, né, da imoralidade do outro e fazendo guerra contra inocentes, o que é a pior imoralidade, né? E aí essa malícia que a gente ouve toda hora na mídia, na política, nessas guerras todas aí da Europa e no mundo inteiro, e esses arrastões no Brasil, um país hoje de jovens desorientados, jovens perdidos, criminosos, muitos deles, e com dificuldade de educação. Por isso nós estamos disponibilizando esse curso grátis no nosso canal YouTube, curso básico de teologia, Dr. Charles Weary. Então, a igreja, o significado dessa palavra é assembleia, eclésia no grego. A palavra hebraica do significado é kahal. E o que nós podemos dizer? Lá em Gênesis 28:3, Salmo 26:5, detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Então, que também existe a reunião dos malfeitores. Então, a eclésia dos justos, ou seja, aquela que ama a palavra de Deus, palavra profética, apostólica, messiânica, e a seguem e a estudam nas madrugadas e aplicam na sua vida, nos seus valores morais e até na sua linguagem, que nós não podemos mais falar esse todes, né? O cristão não pode falar todes, porque isso aí é uma impureza ideológica que entrou na gramática, na língua brasileira, na língua portuguesa, português do Brasil, para induzir a nossa mentalidade anticristã a aceitar o pecado na nossa vida.
cristão tem que fazer resistência a essa cultura ideológica, né? Comunista, esquerdista e sindical, política que nós estamos vivendo. Esses imperadores aí do Estado não democrático de direito sem a justiça. Mas é um tema, outro tema da nossa aula que nós vamos fazer. Mas sabemos que o mundo já é no maligno, desde o primeiro século. E para salvar nossa alma, nós temos até que ir ao martírio. Então é que eclesia, chamada fora, para fora, né? A preposição ek. Mas também significa juntos. Então, as duas coisas, chamados juntos para fora. Então, essa foi a primeira parte do significado da palavra igreja, eclésia, kahal, no hebraico. Eclésia no grego, igreja no português. Vamos ver se a gente consegue cobrir a segunda parte ainda. Nesse vídeo já está 6 minutos. Qual a natureza desse grupo? Quais são os enfoques e os motivos que se viram para essa reunião? Em Atos 19, 39, os cidadãos dessa cidade era uma assembleia ilegal que não agradava a Roma. Atos 19, 39, 41, a assembleia estava confusa. Eu vou mudar de mão aqui para segurar. Quando eles protestavam em Éfeso contra Paulo. Então não é uma reunião confusa, a igreja. É uma reunião em que nós vamos compartilhar a sã doutrina dos apóstolos e a comunhão e a assistência mútua dos cristãos em amor, celebrando as ordenanças do Senhor Jesus. Atos 7:38, onde nós vamos ter Moisés esteve na congregação no deserto, referência a um discurso cristão, em que Moisés já era uma assembleia dos justos, ali para ouvir a palavra de Deus e seguir a sã doutrina divina. Ele escolheu Israel como nação, mas é uma grande diferença. A eclésia é o corpo, né? Não é a nação de Deus, é o corpo de Deus. A eclésia vem ter a habitação do Espírito. Israel é um estado de Deus, é uma nação de Deus, mas não é o corpo de Cristo. Só aqueles que recebem o Espírito é que se tornam membros da cabeça Cristo. Há essa diferença entre Israel Estado e Israel de Deus, Israel cristão, Israel pentecostal. Efésios 1, 22 e 23, nós temos: sujeitou todas as coisas aos seus pés. Paulo se refere a que Jesus é o cabeça de todas as coisas que estão sujeitas. Ainda não aparece essa sujeição tão claramente, ainda está em processo, como diz no Salmo 2, até que o Pai coloque todas as coisas efetivamente sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a última a morte do ser humano. Ele vai vencer. E ele vai acrescentando, então, aqueles que creem. Porque realmente é impossível, então, convencer o Espírito Santo, aqueles que creem pela pregação da fé e da palavra. Ela é universal, a igreja, inclui todos os que estão no céu e na terra. Hebreus 12, 23 se refere, cujos nomes estão escritos no céu. Deus, juiz de toda a humanidade, e também a alma, quando ele fala da alma do espírito dos justos. Então, a igreja ela é local, mas ela também é universal. Ela também é nacional, continental, etc., local, mas ela é espiritual também. É o espírito dos justos que já estão glorificados no paraíso, como São Dimas confessou Jesus na hora da cruz. Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19,
Tem igrejas em casas. Então, as igrejas locais também não necessariamente em templo, mas em casas, elas são igreja. E os enfoques dessas igrejas locais, geográficas, é a profissão da fé, a doutrina, o estudo, o ensino aos menores e a lembrança, a auto-edificação. E o terceiro, a prática batismo no seio do Senhor e as responsabilidades do grupo. Então, essa é a segunda parte do que é a igreja, da aula 69, isso é o Alf. Você também quer essa palavra de Deus? Faça oração, aceite Jesus, Senhor Jesus, aceite a palavra do texto recepto. É importante essa palavra, tem que ser uma tradução do texto recepto, que é a que a igreja sempre usou até 1600, 16 séculos. E depois colocaram o texto espúrio, eclético, né, que é acadêmico, mas espúrio, porque não eram copiados pelas igrejas fiéis de língua grega. Então, você quer aceitar Jesus, aceite a sua palavra como fé de prática e valores e princípios. Siga, estude, congregue, procure o batismo e viva o caminho da salvação, porque o Senhor julgará segundo as nossas obras e nós precisamos saber o que fazer e como valorizar as coisas, qual o valor de todas as coisas, principalmente da família. Foi a primeira instituição divina, está acima do Estado. Se você fez essa oração, me arrependendo dos seus pecados, dando sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo e a sua sã palavra, o texto recepto, a boa tradução para segui-la, aplicá-la ao Espírito Santo no seu coração. Abençoe os Deus Pai, que falou Alf, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Graças a Deus, essa foi a aula então que tivemos. A primeira parte da aula sobre a Igreja, Teologia Sistemática, Dogmática, Dr. Charles Healy, Teologia Básica, oferecimento desse que nos fala do Ministério Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, World Ministry for Jesus Anointed Church. Paz de graça e assista a segunda parte, compartilhe e dê um like se aprovou. Paz de graça.